Sabe quando a gente fala pra alguém assim, cai na real? Parece óbvio, né? Tipo, acorda pra vida, pé no chão e tal. Sim, super direto. Mas aí, fuçando no material como esses trechos de O que é Realidade, do João Francisco Duarte Júnior, a gente percebe que, o negócio é bem mais complexo. Bem mais. Tem uma frase lá do W. Lippin que ele cita, né? Dizendo que quem conhece é simplesmente o guarda da realidade. Mas será que é só isso? A gente só guarda? Ou tem mais coisa aí? Vamos dar uma olhada nisso hoje. Pois é, essa é digamos, a missão aqui, né? Questionar essa obviedade toda. Porque tem outra citação do Lippin logo no começo que já dá o tom da coisa. Qual? Ele diz que quem entende que o mundo e a verdade são, assim, radicalmente humanos, tá pronto para sacar que não existe um mundo em si, sabe? Mas muitos mundos humanos. Uau, isso muda tudo. Totalmente. A realidade não é só algo que está lá fora, tipo, esperando a gente achar. Tem a nossa mão nisso, a nossa perspectiva. Tá, então não é uma coisa única, fechadinha. O material até começa com um exemplo ótimo para mostrar isso, o do quadro a óleo de paisagem. Ah, sim, muito bom esse exemplo. Olhando rápido, a gente vê o quê? Árvore, planta, céu. A paisagem, né? A representação. Certo. Mas se você olha de outro jeito, aquilo é tinta sobre tela, presa numa moldura de madeira. Já são duas realidades ali. Exato. Duas camadas, pelo menos. E as plantas de verdade lá no jardim são ainda outra coisa, né? Diferente da pintura, diferente da tinta na tela. Perfeito. E essa ideia de múltiplas camadas ou múltiplas realidades da mesma coisa, ela continua. O texto dá outro exemplo, da árvore florida e do riacho. Lembre disso. Para o pintor, aquilo é um modelo. É forma, cor, luz, sombra. A estética da coisa. Isso. Para o jardineiro, a árvore é um ser vivo para cuidar, talvez podar, adubar. Outra relação, né? Completamente. O agrônomo já vai ver um elemento no ecossistema. O químico vai olhar a água do riacho e ver, sei lá, H2O, moléculas. Caramba! Então cada um está acessando uma fatia diferente do que está ali, uma realidade diferente. Exatamente. E aí que o negócio começa a ficar mais interessante ainda, né? Com certeza. O autor sugere que talvez a gente nem devesse falar de realidade no singular, talvez seja melhor realidades no plural. É uma possibilidade forte que ele levanta. A forma como a nossa consciência se direciona ao nosso interesse parece que define o que aquilo é pra gente naquele momento. E quando entram fatores humanos, culturais, sociais... Aí complica mais. Tipo, o que é real numa greve? Ou numa eleição super disputada? Ou, sei lá, numa paixão avassaladora, a coisa fica muito mais subjetiva? Não sei se é a palavra. É complexa, com certeza. E isso leva a outra pergunta fundamental, né? Se a realidade tem tantas facetas, ou se existem mesmo realidades diferentes, como é que elas são construídas? Como a gente chega num acordo mínimo sobre o que é real? Boa pergunta. E a resposta que o material dá parece que gira muito em torno de um elemento central, a linguagem. A linguagem é chave. Tem até aquela referência bíblica forte, né? No princípio era a palavra. E citações de filósofos tipo Heidegger reforçando isso. É na palavra, na linguagem que as coisas primeiramente são. É pesado pensar nisso. Parece que a linguagem não só descreve o mundo, ela meio que cria o nosso mundo. Ou, pelo menos, a forma como a gente o percebe. É fascinante. O material ressalta muito como a linguagem nos diferencia, assim, radicalmente dos outros animais. Como assim? O animal, ele vive muito mais imerso no aqui e agora, sabe? Reagindo aos estímulos do ambiente imediato. Nós, humanos, com a palavra, a gente consegue meio que se descolar disso. A gente cria símbolos, a gente pensa sobre o passado, planeja o futuro, fala de coisas que nem existem concretamente, tipo justiça, o amor ou, sei lá, um projeto para daqui a 10 anos. Verdade. A linguagem abre um universo simbólico inteiro. Exatamente. É quase como se o próprio conceito de mundo, sabe? Como um todo organizado, com sentido, ele só existisse por causa da linguagem. Caramba! Antes dela talvez fossem só, sei lá, coisas espalhadas, eventos soltos. Talvez. A linguagem vem e organiza esse caos aparente. Dá nome,
Cria categorias, relações, constrói um mundo com significado pra gente. E isso afeta até a nossa percepção mais básica, né? O exemplo do prato visto de lado é muito bom. Sim. A imagem que chega na nossa retina é uma elipse, uma forma ovalada. Mas a gente sabe, e de certa forma, ver um objeto circular. A linguagem estabiliza a percepção. E a maçã sob luz azul? Pode parecer meio roxa, mas a gente continua percebendo ela como vermelha. O conceito que a gente tem, a palavra, ancora a percepção. Isso. Mostra como a linguagem não é só um rótulo. Ela molda ativamente o que a gente percebe. Faz todo sentido aquela frase do Wittgenstein que um material cita. Os limites de minha linguagem denotam os limites de meu mundo. Precisamente. Se a gente não tem palavra ou conceito para algo, é quase como se aquilo não existisse plenamente na nossa realidade. Pelo menos na realidade compartilhada. E entendi. Então a linguagem não só descreve, ela constrói. E o ponto crucial que você mencionou é que essa construção não é só individual, na cabeça de cada um. Não mesmo. Ela é fundamentalmente social. Nós aprendemos a linguagem com os outros. Certo. A linguagem dá as ferramentas, mas como isso vira um consenso? Uma realidade que a gente compartilha? O material fala de Berger e Luckmann, né? E a ideia da relatividade social da realidade. Isso, a construção social da realidade. O que é real para um grupo pode não ser para outro. O monge no Tibete versus o executivo em Nova York, por exemplo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, tem essa base comum, né? A realidade do dia a dia, que o texto chama de o terreno firme que pisamos. A realidade da vida cotidiana. Sim, essa é apresentada como a principal, a mais sólida pra gente. É o mundo onde a gente age, trabalha, interage. E que a gente tende a tomar como garantido, como óbvio. Mas mesmo esse chão firme não é igual para todo mundo, né? O texto fala de zonas. Isso, tem zonas diferentes. Algumas mais próximas, mais palpáveis, nossa casa, nosso trabalho, as pessoas que a gente encontra todo dia. Outras são mais distantes, a gente sabe que existem, mas não lida diretamente com elas. Faz sentido, como aquele exemplo do cara da cidade que passa na ponte sobre o rio todo dia. Sim. E o pescador que trabalha nesse mesmo rio. É, perfeito. Para o primeiro, o rio é só paisagem, talvez trânsito. Para o pescador, o rio é um universo de conhecimento. Peixe, correnteza, clima, perigo, técnica. O mesmo rio físico. Exato. Mas representa realidades muito diferentes, dependendo da relação que a pessoa tem com ele. E isso se liga diretamente à distribuição social do conhecimento. Como assim? Ninguém sabe tudo. Eu não sei consertar meu carro. Bom, quase nada dele. Nem sei curar minhas doenças. Mas eu sei quem sabe ou onde procurar. O mecânico, o médico. Ah, entendi. O conhecimento está espalhado na sociedade. Exato. A gente confia nessa rede de especialistas, nessa distribuição social do saber para poder viver. E para navegar nesse mundo social todo, a gente usa muito uma coisa que o material chama de tipificações. O que seria isso? Tipificações são basicamente os tipos que a gente usa para entender e interagir com os outros. A gente não trata cada pessoa como um ser totalmente novo a cada encontro. Seria impossível. Certo. A gente interage com o cliente, ou professor, ou vizinho, ou policial. São categorias, tipos sociais. São como atalhos mentais, né? Para saber o que esperar. Exatamente. Criam expectativas, padrões de interação. Esperamos que um caixa de banco age de um jeito e um amigo de outro. Claro que nas relações mais próximas, cara a cara, esses tipos são mais flexíveis. A gente conhece a pessoa além do tipo. Isso. Mas quanto mais anônima a relação, mais a gente depende desses tipos rígidos. E eles são a base da estrutura social, organizam como a gente interage em larga escala. Ok, então a gente interage baseado em tipos, cria padrões, mas como é que esses padrões ficam tão sólidos, tão reais, que parecem existir por conta própria, fora da gente? Aí entra um conceito-chave no material, a institucionalização. Institucionalização... Aquele exemplo do sobrevivente do avião é muito bom para explicar isso, né? Sim, é hipotético, mas muito claro. Imagine duas pessoas, A e B, sozinhas numa ilha depois de um acidente. Tá. O A leva mais jeito para caçar, o B para fazer sinais de fumaça. No começo é só uma divisão de tarefas, improvisada. Mas eles repetem isso todo dia. Vira um hábito. Ok, faz sentido.
Agora, imagine que chegam outros sobreviventes ou que eles têm filhos. O que A e B vão fazer? Vão ensinar. Olha, aqui funciona assim. Fulano caça, ciclano faz sinal. Aquele hábito vira uma regra. Exato. Uma ação que virou hábito, que foi repetida, se torna um padrão esperado por todos. Vira uma instituição. Nesse caso, a instituição da caça e sinalização daquela pequena sociedade. E para quem chega depois ou nasce ali, essa divisão não é mais vista como uma escolha que A e B fizeram lá atrás. Não mesmo. É vista como o jeito como as coisas são naquela ilha. Parece algo objetivo, externo, natural até. Entendi. É como se a criação humana ganhasse vida própria. Exatamente. E esse é o próximo passo, a reificação. Vem do latim res, que significa coisa. Reificação. Transformar em coisa. Isso. As instituições, que nasceram da atividade humana, da interação, começam a ser percebidas como se fossem coisas naturais, fatos objetivos, independentes da nossa vontade. Ganham uma força que parece vir de fora. Como o exemplo do casamento que o texto dá. Perfeito. Mesmo que alguém tenha dúvidas, pode sentir uma atração enorme para casar de certo jeito, seguir certos rituais, não porque quer, mas porque a instituição manda. Como se o casamento fosse uma entidade externa com vontade própria. A realidade social que a gente criou se volta para nós como algo que nos confronta, que nos impõe regras. Isso. O material resume bem, com aquela dialética de Berger e Luckmann. São 3 momentos, né? Sim. Primeiro, a externalização. Nós criamos o mundo social pela nossa ação, nossos hábitos. Certo. Segundo, a objetivação. O que a gente criou ganha essa aparência de realidade objetiva, externa. As instituições, as regras. Que parecem existir por si só. E terceiro, a internalização. Essa realidade externa agora nos molda. A gente aprende as regras, os valores, as visões de mundo através da socialização. E aí o ciclo recomeça. Criamos o mundo, ele parece ficar independente e ele nos forma. É um processo contínuo. Uau! É uma dinâmica poderosa. Isso explica por que a realidade social parece tão sólida, né? Mesmo que a gente saiba que ela é construída. Sim, explica essa solidez aparente. Tá, entendido. Então a realidade é construída, vira objetiva, nos molda. Mas o que a mantém de pé no dia a dia? Tipo, como ela resiste aos nossos questionamentos, às pequenas crises, às mudanças? Boa pergunta. O texto diz que a ferramenta mais importante para isso, para a manutenção da realidade, é algo até surpreendentemente simples. O quê? A conversa. A conversa. Sério? Sim, a conversa cotidiana. Especialmente com as pessoas que são importantes para a gente. Os outros significativos, família, amigos próximos, colegas. Essa conversa constante funciona como uma reafirmação contínua do nosso mundo. Tipo, cada bom dia pro porteiro, cada comentário sobre o tempo. Exato. Por mais banal que pareça, essas pequenas interações verbais ajudam a manter nossa realidade subjetiva viva e alinhada com a dos outros. Confirmam que o mundo ainda está lá, que as coisas continuam mais ou menos do jeito que a gente espera. É um fluxo constante de validação mútua. Faz sentido. É sutil, mas constante. Mas e quando essa manutenção básica não dá conta? Quando surgem desafios maiores ou quando a gente precisa justificar porque as coisas são como são, tipo as instituições, as regras. Aí entra outro processo importante, a legitimação. Legitimação. Dar legitimidade, fazer parecer certo, correto. Isso. Legitimação é basicamente dar sentido à ordem social. São as explicações que a gente cria e compartilha para fazer as instituições parecerem justas, naturais, necessárias ou até inevitáveis. E como isso funciona? Tem níveis diferentes, né? Sim, o material descreve uns 4 níveis. Começa bem simples no nível pré-teórico. É o conhecimento prático do dia a dia, tipo, é assim que se faz, as receitas para resolver problemas comuns. Ok. Depois vem proposições teóricas mais rudimentares. Provérbios, ditos populares, lendas, contos morais, que já trazem uma explicaçãozinha, um porquê. Tipo, Deus ajuda quem cedo madruga? Por exemplo.
Aí, num terceiro nível, temos as teorias explícitas, corpos de conhecimento mais elaborados, desenvolvidos por especialistas como teorias científicas, doutrinas religiosas, códigos legais. E o último nível? São os universos simbólicos. Esses são os sistemas mais abrangentes de todos. Como as grandes visões de mundo, que você mencionou antes, tipo mitologia, religião, filosofia ou mesmo a ciência moderna como uma visão de mundo. Exatamente. São esses sistemas que tentam explicar tudo, dar um lugar para cada coisa, integrar todas as partes da experiência humana e da ordem social numa narrativa coerente, dando um sentido último para a vida. Entendi. E é nesse processo todo de justificar a ordem que pode aparecer a tal da ideologia. Pode sim. A ideologia, no sentido que o texto usa, seria uma forma de legitimação que tem um interesse meio escondido. Como assim? É uma explicação que justifica a ordem social, o status quo, mas que faz isso talvez distorcendo a realidade, ou omitindo certos fatos, ou apresentando como natural algo que na verdade beneficia um grupo específico. Tipo o exemplo clássico de dizer que a pobreza existe só porque os pobres são preguiçosos. Exatamente. Essa é uma explicação ideológica porque ignora completamente fatores estruturais, históricos, econômicos, e joga a culpa no indivíduo, o que é conveniente para quem está no topo da pirâmide social. Apresenta a desigualdade como resultado de mérito ou falta de mérito individual e não como produto de um sistema. Entendi. A ideologia usa a legitimação para defender interesses particulares, disfarçando-as de verdades universais. Faz sentido. Agora, uma coisa que me deixou pensando. E quando alguém desafia essa realidade dominante de forma mais radical? Quando surgem visões de mundo totalmente diferentes ou quando uma pessoa simplesmente sai da linha? Como a sociedade lida com isso? Ótima pergunta. O universo simbólico dominante, aquele que legitima a ordem, ele não fica parado. Ele tem seus mecanismos de defesa para lidar com essas ameaças. O material aponta dois principais. Quais são? O primeiro é a terapia. Terapia. Tipo psicoterapia? Pode ser. Mas o conceito é mais amplo. A ideia da terapia nesse contexto é trazer o desviante, a pessoa ou o grupo que está questionando a realidade oficial, de volta para ela. Para isso, primeiro se cria um diagnóstico. Um diagnóstico? Sim. Rotula-se o desvio como algum tipo de problema. A pessoa está doente, possuída pelo demônio, neurótica, alienada, contaminada por ideias erradas. Entendi. Define o desvio como um problema interno da pessoa, não como uma crítica válida à realidade. Exato. E depois do diagnóstico, aplica-se uma cura. Pode ser exorcismo, psicoterapia, reeducação forçada, tratamento médico, aconselhamento pastoral. O objetivo é sempre o mesmo: ajustar o indivíduo de volta à norma, à realidade certa. É uma forma de controle social disfarçada de ajuda. Pesado. E se a terapia não funciona? Ou se a ameaça vem de um grupo inteiro, com outra visão de mundo bem estabelecida? Aí entra o segundo mecanismo, que é mais drástico: a aniquilação. O termo em inglês é annihilation. Aniquilação. Isso soa violento. A violência pode ser física, claro, mas aqui o foco principal é a aniquilação conceitual. A ideia é liquidar simbolicamente a outra realidade. É negar que a visão alternativa tenha qualquer validade, ou sequer o status de realidade. Como assim negar? É tratar a outra visão como inerentemente inferior, errada, perigosa, absurda. É desumanizar o outro ou ridicularizar sua perspectiva a ponto dela não ser levada a sério. Exemplos disso não devem faltar, né? Infelizmente não. Chamar outros povos de bárbaros, selvagens, primitivos como se a nossa cultura fosse o padrão de civilização. Ou, em debates mais atuais, desqualificar visões políticas opostas como pura ignorância, má-fé, coisa de gente louca. A ideia é destruir a legitimidade da outra perspectiva para que ela não possa competir com a nossa. Exatamente. E, como o texto aponta, é ingenuidade achar que esses conflitos entre visões de mundo são resolvidos só no campo das ideias. Muitas vezes o poder militar, econômico, político é o fator decisivo que determina qual definição da realidade vai prevalecer.
Quem tem mais poder impõe sua verdade. Nossa, é bem impactante pensar nesses mecanismos todos. Mas voltando um pouco, como a gente aprende tudo isso em primeiro lugar? Como a gente entra nesse jogo, se torna membro dessa sociedade com essa realidade compartilhada? Aí a gente entra no processo fundamental da socialização. É como aprendemos a ser membros competentes da sociedade. E o material divide isso em fases, né? Sim, em duas grandes fases. A primeira, e mais crucial, é a socialização primária. Que acontece quando? Na infância, geralmente dentro da família. É quando a criança internaliza o mundo pela primeira vez. E esse mundo, apresentado pelos pais ou cuidadores, os outros significativos, parece ser o único mundo possível, a realidade absoluta. É uma fase muito intensa emocionalmente, né? Muito. A ligação afetiva é fortíssima. É nessa fase que a gente aprende a linguagem, as regras básicas de comportamento, os valores fundamentais e forma a nossa identidade inicial. Também desenvolvemos a noção de sociedade em geral, o que Mead chamou de outro generalizado. Essa base é muito difícil de mudar depois. Entendi. É o alicerce de tudo. E depois dessa base? Depois vem a socialização secundária. É quando a gente começa a entrar em mundos institucionais mais específicos, fora da família nuclear. Tipo a escola, o trabalho? Exato. Escola, trabalho, grupos religiosos, clubes, exército. Cada instituição tem seu próprio submundo, com conhecimentos específicos, vocabulário próprio, regras e papéis que a gente precisa aprender para funcionar ali. Aprender a ser aluno, profissional de tal área, membro de tal igreja. Isso. Esse aprendizado na socialização secundária costuma ser menos carregado emocionalmente que a primária. É mais cognitivo, mais focado em adquirir habilidades e conhecimentos para desempenhar papéis específicos. A gente aprende diferentes roteiros para diferentes situações. E se a base, lá na socialização primária, for muito, sei lá, confusa ou problemática, o texto até menciona a esquizofrenia, né? Como um exemplo extremo. Sim, menciona como uma possibilidade, talvez ligada a falhas graves nesse processo inicial de internalizar um mundo coerente e uma identidade estável. Mostra a importância crítica dessa primeira imersão no mundo social. E é possível mudar radicalmente de realidade depois de adulto. Tipo, abandonar tudo e virar outra pessoa. É possível, sim. O texto chama isso de alternação. É como uma ressocialização profunda, quase como passar por uma nova socialização primária, mas já sendo adulto. Como numa conversão religiosa muito radical, por exemplo. Ou entrar para um grupo político extremista. Esses são bons exemplos. Para que essa alternação funcione, geralmente a pessoa precisa de algumas coisas. Primeiro, uma nova base social muito forte, um grupo ou comunidade que ofereça um apoio intenso e constante para a nova realidade. Para substituir os antigos outros significativos. Exato. E segundo, um processo de reinterpretação radical da própria biografia. A pessoa tem que recontar a história da própria vida à luz da nova realidade, para fazer o passado fazer sentido dentro do novo presente. Eu era cego, agora vejo. Uau! É uma transformação completa mesmo. Tanta coisa por trás do simples ato de, sei lá, viver em sociedade. Muita coisa. Mas e a ciência? A gente falou tanto de construção social, múltiplas realidades, legitimação. A ciência não fica fora disso? Ela não seria, tipo, a busca pela realidade objetiva, verdadeira, acima dessas construções todas? Essa é a grande questão final que o material aborda, né? E a resposta não é um simples sim ou não. A ciência é reconhecida, claro, como uma forma muito específica e extremamente poderosa de construir conhecimentos sobre a realidade. Ela ganhou um prestígio imenso na modernidade com resultados inegáveis. Mas como ela funciona? O texto enfatiza que ela funciona construindo modelos. Modelos. Tipo, representações. Exato. Modelos teóricos, matemáticos, experimentais, para representar e explicar aspectos do mundo.
Pense no modelo do átomo que a gente aprende na escola. Bó. Exatamente esse é o exemplo que o texto usa. Isso mostra o quê? Que os modelos científicos são construções humanas. São ferramentas para a gente entender e agir no mundo. E, como ferramentas, eles podem ser, e são, aprimorados, modificados, até substituídos por modelos melhores. Então a verdade científica sobre o átomo hoje não é a mesma de 100 anos atrás. Não é. A ciência também é histórica, ela evolui. As verdades científicas são o melhor entendimento que temos naquele momento, com base nos modelos e evidências disponíveis. Mas não são verdades absolutas e imutáveis. Entendi. E o texto também faz uma distinção importante entre as ciências naturais e as ciências humanas, né? Faz sim, é crucial. As ciências naturais, física, química, biologia, lidam com fenômenos que, em geral, apresentam muitas regularidades, leis, buscam exatidão, previsibilidade, controle. O objeto delas não tem consciência ou liberdade no mesmo sentido que nós. E as humanas? Sociologia, história, psicologia? As ciências humanas lidam com gente. Com consciência, liberdade, intencionalidade, cultura, significado. Tudo isso torna a previsibilidade muito mais difícil, talvez até indesejável em alguns casos. A exatidão matemática das naturais não se aplica da mesma forma. Os métodos precisam ser diferentes, mais interpretativos talvez. Não dá para colocar a sociedade num tubo de ensaio. Basicamente, não. E um ponto importante que o texto levanta é que a ciência, mesmo a natural, constrói o que se chama de uma realidade de segunda ordem. Ela parte da nossa experiência comum do mundo, da realidade cotidiana, mas a ultrapassa com conceitos abstratos, medições, teorias que não são diretamente observáveis. E tem a questão da especialização também, né? Sim, outra característica forte da ciência moderna. Ela tende a fatiar a realidade em pedacinhos cada vez menores. Cada especialista domina um campo minúsculo do saber. O cardiologista sabe tudo do coração, mas talvez pouco do resto do corpo ou das condições sociais que levaram à doença cardíaca. Exatamente. Essa fragmentação é poderosa para avançar o conhecimento em áreas específicas, mas pode levar a uma perda da visão do todo. E qual seria o caminho para lidar com isso, para não ficar perdido nesses fragmentos? O texto sugere, lá no finalzinho, um papel importante para a filosofia. Não como se a filosofia fosse uma superciência que sabe mais que as outras, mas como um campo de reflexão crítica. Crítica sobre o quê? Sobre os limites de todo conhecimento, inclusive o científico. A filosofia nos ajuda a pensar sobre o próprio conceito de realidade, a questionar nossas certezas, a refletir sobre os pressupostos de cada forma de saber e, talvez, a tentar integrar as diferentes dimensões da experiência humana, a científica, a artística, a religiosa, a ética, a do senso comum. Reconhecendo o valor de cada uma sem hierarquizar demais. Exatamente. Mantendo uma certa humildade sobre o que podemos saber e como sabemos. A filosofia como um convite a pensar, sobre o conhecer, sobre o ser. Uau! Que jornada a gente fez por essa ideia aparentemente simples de realidade, hein? Começamos com cai na real e descobrimos um universo de complexidade. O negócio é fundo. O que a gente chama de realidade não é uma coisa só, é múltipla. É algo que a gente constrói ativamente, o tempo todo, com a linguagem, nas nossas interações sociais. Essa construção vira instituições que ganham vida própria, parecem externas. E tudo isso precisa ser mantido no dia a dia, justificado, legitimado, defendido de visões alternativas. Um processo constante. Até a ciência, que parecia rocha firme, entra nessa dança. É uma forma poderosíssima, mas ainda assim específica, humana, histórica, de construir conhecimento e modelos sobre o mundo. No fim das contas, parece que somos o tempo todo meio que arquitetos e moradores dessa teia incrivelmente complexa que chamamos de realidade. Exato. Uma descrição muito boa. E fica talvez uma reflexão final para a gente levar daqui, né? Qual? Se o material que a gente discutiu
inspirado em Berger e Luckmann e outros, está certo ao enfatizar tanto a construção social da realidade, especialmente através da linguagem, das tipificações que usamos, das conversas do dia a dia. Qual é o tamanho real da nossa responsabilidade individual e coletiva nessas pequenas interações? Até que ponto as palavras que a gente escolhe usar, os rótulos que a gente aplica aos outros, as histórias que contamos para explicar o mundo, até que ponto tudo isso está de fato moldando ativamente, talvez muito mais do que a gente imagina, a realidade em que a gente vive e a realidade que a gente vai deixar para os outros? Nossa, é uma pergunta e tanto. Fica aí para a gente pensar um pouco mais sobre o poder e a responsabilidade que a gente tem nas mãos, ou melhor, na ponta da língua, todos os dias.